O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a efetuar um conjunto de intervenções de análise sobre o orçamento da região autónoma da Madeira, o orçamento que será discutido no dia 14 de dezembro, a partir de 14 de dezembro, e que do nosso ponto de vista é um dos documentos mais importantes para os madeirenses nos próximos tempos, porque devia marcar uma diferença, uma ruptura, digamos assim, com aquilo que tem sido o passado. Ora, hoje gostaríamos de poder fazer uma pequena análise sobre aquilo que é a situação, por um lado, da economia da região, das empresas da região, e aquilo que são as respostas, ou a ausência delas, ou as respostas em sentido contrário, que o orçamento da região preconiza. Ora, do nosso ponto de vista, a primeira conclusão que ficamos na sequência de análise que fizemos nesta matéria e sobre este tema em particular, é que este orçamento é mais uma facada no ambiente empresarial da região autónoma da Madeira. Isto parece-nos absolutamente óbvio para aquilo que analisamos, nomeadamente pelos investimentos que estão associados ao desenvolvimento empresarial e às matérias que têm a ver com a diversificação da economia. O que nos fica a ideia é que o PSD olha para a questão das empresas de uma forma não só errada como displicente, porque nós temos de ter consciência que sem empresas não é possível criar emprego e criar riqueza. Ora, por essa razão, uma segunda conclusão é que consideramos que este orçamento é um verdadeiro cortejo fúnebre ao tecido económico local, ao tecido económico da região autónoma da Madeira. Nós vivemos momentos muito difíceis e aquilo que este orçamento preconiza, designadamente aumento de impostos, excesso de burocracia junto dos apoios aos investimentos, que ainda por cima ostentam miseráveis taxas de ocupação, apoio com dinheiro local, no fundo dinheiro de todos os madeirenses, empresas externas, como o caso do programa de mais conhecimento, em que os dinheiros locais deviam ser dirigidos para as empresas locais, ou quanto muito em parceria com empresas internacionais ou nacionais, mas o que se tem passado é que há dinheiro regional para apoiar empresas nacionais, o que é verdadeiramente escandaloso. Mantém, do nosso ponto de vista, uma perseguição inaceitável ao investimento privado através das sociedades de desenvolvimento. Isto é um dado muito importante. Nós temos hoje orçamentado no plano de investimentos para as sociedades de desenvolvimento mais de 11 milhões de euros, além de todo o investimento, todo o dinheiro que pode ser pedido emprestado através de avalos, que nós não sabemos quanto será, e estes investimentos, este dinheiro que será utilizado, como sabem, em projetos manifestamente privados. Aliás, eu devo lembrar que hoje o Governo Regional já é o maior empresário da restauração e, infelizmente, agora também parece que quer ser um empresário da hotelaria, fazendo hotéis com o dinheiro dos madeirenses. Ora, isto é preocupante e esta competição injusta com o investimento privado, enfim, é verdadeiramente inaceitável. Por outro lado, também compete injustamente no crédito à banca. Como sabem, hoje vivemos um momento difícil do ponto de vista financeiro porque os bancos têm cada vez menos dinheiro. Ora, se os bancos têm menos dinheiro e têm de dividir esse dinheiro com o Governo Regional e as empresas, naturalmente quem sai sempre prejudicado são as empresas. É uma luta David contra Golias. As empresas vão à banca, mas obviamente quando lá chegam o Governo já secou toda a liquidez que lá havia e os empresários não têm dinheiro, não têm capacidade de poder ter os seus próprios empréstimos a preços adequados, coisa que não se está a passar hoje em dia, criando complicações muito graves nas empresas. Por outro lado, prejudica também as empresas suas fornecedoras e, como sabem, numa região pequena o tecido empresarial está muito dependente do setor público e o que temos visto é que prejudica as empresas fornecedoras, suas fornecedoras da administração pública, quer seja direta, quer seja indireta, com o fim do factoring. Um fim que não tem a sua origem na banca, mas tem a origem na falta de credibilidade do Governo e no excesso de utilização deste instrumento de maneira imprópria do nosso ponto de vista. Além disso, não acaba com um dos aspectos mais importantes e que, do nosso ponto de vista, eram fundamentais acontecer no curto prazo, que é o garrote que o Governo aplica às empresas, não pagando a tempo e horas e pagando de forma adequada. Ora, isto tem acontecido ao longo dos anos, nós somos sistematicamente a região do país que paga mais tarde e que paga pior, e este problema continua por resolver. Ele só foi minimizado recentemente com um programa nacional, do qual a Madeira foi a principal consumidora, do programa Pagar a Tempo e Horas, em que a situação ficou bastante melhor. Hoje já temos outra vez um problema com uma dívida administrativa absolutamente galopante, sem fim à vista e sem uma solução que obriga a resolver esta questão. Por outro lado, não dá importância devida aos apoios a um setor fundamental que é o turismo. Nós soubemos recentemente das últimas estatísticas do turismo que, no fundo, consolida o afundanço que nós temos vindo a assistir do turismo, que é verdadeiramente preocupante. E quando olhamos para o Orçamento Regional de 2011, os investimentos neste setor continuam exatamente iguais e rondam os miseráveis 2,5% do investimento total, o que é manifestamente pouco e inadmissível do nosso ponto de vista. E, portanto, também não tem, nesta matéria, como devia,
medidas que permitissem a diversificação da economia. Não há, neste orçamento, nenhuma visão arrojada para que a economia pudesse sair desta monocultura do turismo. Assim, o PS considera que só com empresas saudáveis e empresas a viverem e a funcionarem num ambiente competitivo é que é possível, no fundo, acabar com do nosso ponto de vista, dois flagelos. O flagelo do desemprego e o flagelo da pobreza. Nós temos mais quase 16 mil desempregados e temos 1/3 da população abaixo do limiar de pobreza. Estamos a falar de 70 mil pessoas. Ora, estes dois fenómenos só se resolvem com a criação de riqueza, por um lado, e com a criação de emprego por parte das empresas. Não há outra forma de resolver esta questão. E, portanto, o Governo está de costas voltadas para esta situação. Assim, do nosso ponto de vista, consideramos que naturalmente era preciso reforçar a política social. Nós já dissemos e voltamos a repetir, este orçamento é totalmente omisso na política social. Não há medidas próprias do âmbito da política social que resolva ou que minimize no curto prazo. Mas também consideramos, e achamos até determinante, que é fundamental, perante a situação das empresas, a situação das empresas da Madeira, que têm um risco mais elevado do país, que somos a região do país onde as empresas proporcionalmente mais apresentam mais situações de falência ou de pré-falência, era fundamental uma política de ruptura, uma política completamente nova e acabar de uma vez por todas com o amadorismo da política económica deste Governo Regional. Nós estamos perante um Governo Regional totalmente amador naquilo que é a implementação da política económica. Nós não podemos continuar assim, porque obviamente ao continuar assim, o tal cortejo fúnebre vai se intensificar e restará pouco desta situação de fragilidade da nossa economia. E, portanto, só com uma política económica à margem das nossas necessidades, da nossa dimensão e do nosso potencial, é que é possível dar a volta à situação da fragilidade do tecido económico. E nós colocamos estas três questões porque consideramos que aquilo que têm sido as opções políticas do Governo têm sido totalmente desfasadas daquilo que é a nossa necessidade, a nossa dimensão e o nosso potencial. São cópias mal feitas daquilo que se passa no plano nacional. Nós precisamos de uma política própria adequada à nossa realidade e isso não temos de maneira nenhuma. E, portanto, o Grupo Parlamentar considera, em conclusão, que este orçamento é palha para engordar os propósitos eleitorais do PSD. Não tem, de facto, uma política económica adequada para as empresas e nós vamos apresentar, durante esta semana, daremos conhecimento à imprensa de um pacote de medidas específicas para as empresas, porque achamos que é indispensável darmos o nosso contributo. Infelizmente, nós temos sérias dúvidas que o PSD esteja disponível para ouvir estas boas propostas e, de alguma forma, discuti-las. Nós estamos disponíveis para discutir, mas consideramos que se não fizermos isso, realmente estamos num caminho de definhamento económico da economia regional.